Galera, boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. Eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia aqui do canal Educação, você já conhece, tá aqui ó, tá? E você sabe que toda quarta-feira, no primeiro horário, nós estaremos juntinho, né? Todos dois, eu e você e eu, para que nós possamos trabalhar a nossa aula de Biologia EJA, sexta etapa. Então eu quero mandar um abraço aí para os polos que já estão conosco, já estão conectados conosco, tá? O polo de Dom Inocêncio, de Napoleão, o polo de Lagoinha, do Piauí, que já, Lagoinha, cadê o acerto que nós tivemos na semana passada, hein? Semana passada nós fizemos um acordo, vamos cumprir hoje aqui, na presença de todo mundo, tá? Oeiras, nossa primeira capital, Queimada Nova, Santa Cruz do Piauí, né? São Francisco do Piauí, São Miguel da Baixa Grande, tá bom? Nós vamos começar a nossa aula, tá? Falando um pouquinho aqui sobre um tema importantíssimo, meu amigo, que é o reino plantar e anatomia, morfologia, fisiologia e a parte de sistemática. Lembrando que hoje são 21 de setembro de 2022. Então, galera, tá aí, ó, reino plantae, né? O objetivo é compreender que a morfologia e a fisiologia dos seres unicelulares e pluri estão relacionados diretamente à organização de suas estruturas componentes, né? Trabalhando aí, portanto, logo no começo, logo na primeira parte, aí nós temos a origem dos vegetais. Só que esse vegetal aqui com J tá errado, não tá não? Eita, negocinho horrível isso aqui, ó. Vegetal com J. Professor, mas a culpa é sua, foi o senhor que fez o slide. Foi, quem fez o slide fui eu, mas é óbvio que eu não vi isso aí. E é óbvio que na hora, o slide, na maior parte, a gente copia e cola, né? Às vezes até o cara pega e altera. Quando eu digo o cara que eu estou falando, é o próprio aplicativo, né? No caso, a gente faz no PowerPoint os slides, né? Beleza? Mas vegetais não é com J, é com G. Santa Maria da Codipe. Vegetal com J é brincadeira, cara, um negócio desse. Estão vendo isso aí agora. Então, vamos lá. Bom, surgiram, então, os vegetais de um modo geral, os vegetais com G, não com J, surgiram a partir desse ancestral aqui, que são as algas verdes, tá? Que são as chamadas clorófitas ou clorofíceas, surgiram há aproximadamente 500 milhões de anos, cujas características são comuns e deram início a todos os outros vegetais. Parede celular, cloroplastos contendo clorofila A e B, o amido e a reprodução por alternância de gerações. Reprodução por alternância de gerações ou metagênese, que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos para frente, olha aí, sistemática das plantas, mostrando dois grupinhos que são, gente, extremamente conhecidos, que são criptógamas e fanerógamas. Criptógamas e fanerógamas. Criptó. A palavra cripto quer dizer escondido. O prefixo faneró quer dizer nu, exposto, à vista, tá bom? Então, criptógamas são plantas sem estrutura reprodutiva aparente, ou seja, elas estão escondidas, representados, portanto, pelas briófitas e as pteridófitas, tá? E as fanerógamas são as plantas representadas por gimnospermas e angiospermas, que tem esse nome aí
por terem suas estruturas reprodutoras expostas à vista, como a gente estava falando. Fazendo aqui uma filogenia desses vegetais, olha aí, vegetais aqui já tá escrito de maneira mais certinha, não? Olha aí. Então tá aí, ó. Então, olha, primeiro ponto foram as algas verdes, que eu tinha falado para vocês agora há pouco, né? Como é o nome mesmo das algas verdes que eu falei? Clorophyceas ou clorófitas, tanto faz. Que é o grupo externo que a partir daí, com a presença de gametângios, pessoal, são estruturas produtoras de gametas, tá? Essas estruturas, elas, a presença de embrião retido no gametângio feminino, esse embrião vai gerar a formação de um novo vegetal, tá bom? Olha aí, ó, nós temos aí a briófita, né, as briófitas. Briófitas foram os primeiros vegetais na escala, né, do reino metáfita a se separar, né, vamos dizer assim, das algas verdes, das clorófitas, né? E aí, portanto, esse indivíduo, ele é dessas briófitas, são os primeiros vegetais superiores, tá? Professor, o que quer dizer vegetais superiores? Vegetais superiores quer dizer que são aqueles vegetais que vão gerar, aí a partir das briófitas, características que são típicas desse grupo. Apesar de briófitas não apresentar vaso condutor de seiva, porque ele só existe a partir das briófitas, das pteridófitas, ou seja, pós-briófita, tá vendo, ó? Briófita surge aqui, ó, e os vasos condutores de seiva só surgem depois das briófitas, tá bom? Depois das briófitas. Tá aí, ó, surge aonde? Surge em pteridófitas, beleza? Surge em pteridófitas. Olha aí. Pteridófitas, então, surgiram as chamadas sementes. Pteridófita não tem semente, tem vaso condutor de seiva bruta elaborada, mas não tem semente, tá? Não tem semente. Aí nós temos gimnospermas. A partir de gimnospermas você já tem semente, porque veja, gimnosperma surgiu aqui e a semente surgiu aqui. Ou seja, do ponto onde a semente surgiu para frente, todos têm sementes, tá? E a presença de flores e de frutos somente em angiospermas, que são os considerados vegetais mais evoluídos, né? Por quê? Porque esses caras, eles têm raízes, caules, né? Raiz, caule, folha, flor, fruto e semente. Olha, esse grupo é chamado de espermatófita, porque são plantas que têm sementes, tá? Apresentam, a partir de pteridófitas, uma característica que é comum a 3 grupos, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, que nós chamamos de traqueófitas, tá? Traqueófitas quer dizer que são plantas que apresentam vasos condutores, e nós temos aí as embriófitas, que são plantas que apresentam um embrião retido, né? O pessoal está dizendo, lá de Lagoinha, que estão com problema com relação no kit, o microfone não está ok. Se é ou não possível fazer a nossa interação. Gente, dá para fazer a interação sim, né, Rafael? Não tem apenas o áudio, mas dá para a gente fazer a interação, Rafael? É possível fazer? Pois fale com ele lá, por favor. Vamos ver aqui o Paulo aqui para tirar essa dúvida conosco, tá? E a gente avisa já para vocês, tá bom, Lagoinha? Só um instante. Então, vamos lá. Tá aí, ó, briófitas, né? Início da conquista terrestre. Nós temos aí o quê? A partir de briófitas, nós vamos ter
os vegetais conquistando o ambiente, né? Um abraço aí para o Max, lá, ele não disse de onde é, mas o Paulo César, lá de Paulistana. Boa noite, Paulo César, seja bem-vindo pelo YouTube, tá? Então vamos lá. Professor, briófita é um vegetal grande, é um vegetal pequeno, é um vegetal intermediário, como é que é? Gente, briófita é um vegetal muito, muito pequenininho. Pra vocês terem uma ideia, eles são representados pelos musgos. Tá aqui, ó. Olha o musgozinho. É só aquele tapetezinho verde que se estende sobre o solo. Querem um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui, por exemplo, lá na sua casa, que tem uma parte de cimento, né? Parte de cimento. Sei lá, na garagem da tua casa que não é totalmente coberta, tem uma parte que não é coberta, que tem cimento, é cimentado. E aí, esse cimento, ele começou a chover. E aí, como começou a chover, acabou gerando ali um lodozinho esverdeado. Esse lodozinho esverdeado, ele é o que exatamente? Aquele lodozinho esverdeado é uma briófita. Aquilo ali é briófita. São as briófitas. É exatamente aquele vegetalzinho pequenininho, sabe? Quase que imperceptível. Não fosse pelo verdão que surge ali, né? O lodozão, não daria para a gente nem perceber o que era uma briófita. Hepáticas, antóceros, tudo isso daí, tá? São as chamadas briófitas. Tranquilo? Muito bem. E aqui está o ciclo reprodutivo das briófitas. Tá bom? Eu vou pedir ao nosso querido Rafael Dornelles, um minutinho só para você poder analisar esse ciclo reprodutivo aí. E eu vou voltar na sequência já para explicar, tá bom? Um minuto. Beleza, galera, tá aí, ó. Olha só o nosso ciclozinho das briófitas, tá? Esse aí é o ciclozinho das briófitas. É um ciclozinho tranquilo, não tem muita dificuldade. Vamos lá, ó. Você tem aqui o gametófito, tá aqui, ó, gametófito feminino, tá? Lembrando que a fase predominante aqui é o gametófito. A partir de briófitos, de pteridófitas, nós já temos o esporófito, que é a planta propriamente dita. Nasce aqui o esporófito, que é diplóide, lembra, gametófito produz gameta. Esporófito produz esporo, tá? Esses esporos estão aqui na cápsula e vão ser formados a partir de uma meiose, gerando os esporos,
que vão germinar um outro gametófito. Esse gametófito vai crescer, tá aqui ele, ó, tá? E ao crescer, ele vai gerar, dependendo da água. Por que dependendo da água? Porque aqui eles não apresentam estruturas cuja reprodução independa da água. Nós vamos ver que a partir de pteridófito essa independência já começa a acontecer, tá bom? O anterozoide se encontra com a oosfera, tá aqui, e aí, meu irmão, fecunda e gera um novo indivíduo. Ou seja, você está percebendo aí que o processo todo é muito simples. Nas briófitas é tranquilo demais. Professor, e com relação às pteridófitas? As pteridófitas são as primeiras plantas vasculares. Professor, uma planta vascular tem vantagem em relação a quê? A planta vascular tem vantagem em relação ao fato de poderem crescer. Uma planta, um vegetal que apresenta vaso condutor de seiva, ela consegue ter uma maior eficiência no processo de condução dessa seiva. Ao passo que na briófita, para poder fazer essa condução, ela ocorre de célula por célula. E aí, como ocorre de célula por célula, não é muito eficiente. Não é muito eficiente. Já no caso das pteridófitas, não. A situação é diferente. Como tem vaso condutor, o processo ocorre de maneira mais eficiente. Professor, dá exemplo aí. Samambaia, é muito comum a gente criar samambaia naquelas casas de interior, que tem aqueles alpendres grandes, né? Alpendre grande. Aí o que ocorre ali? O que ocorre é que aquele alpendre, ele, cara, às vezes coloca várias samambaias na lateral. Cara, aquilo ali é muito bacana. É muito bom aquele cheirinho à tardinha, né, da samambaia. É muito bacana, cara. É bom demais, bom demais, bom demais. Então a samambaia já é um vegetal um pouco maior. Embaixo da folha da samambaia tem os soros, né, que são estruturas que vão gerar, olha eles aqui, ó, os soros, ó, tá? Então, a partir deles vai haver meiose. Nós estamos falando de uma estrutura que é o esporófito, que sofre meiose e que forma o esporo, que é haploide, que vai germinar formando um prótalo. Prótalo é o nome do gametófito, que é monóico. Monóico é uma estrutura que tem as duas estruturas sexuais no mesmo indivíduo, tanto masculino quanto feminino. Então, portanto, ele tem anterozóides, ele é capaz de gerar anterozóides, porque ele tem anterídeo, e ele é capaz de gerar oosfera, porque ele tem arquegônio, tá? Ele é capaz de gerar oosfera, porque ele tem arquegônio. Quando ocorre a fecundação, forma-se um zigoto, que é diploide. Ao fecundar, né, esse carinha aí, ele vai gerar um novo vegetal. Ou seja, gente, galerinha, a partir daqui, o vegetal propriamente dito é o esporófito, ao contrário das briófitas, que era o gametófito. Passando para as gimnospermas, aqui o negócio é diferente. Aqui o babado é diferente, tá? O negócio aqui é outra história. Nós temos aqui uma situação onde você tem os primeiros vegetais a apresentarem sementes, né? Os primeiros a apresentarem sementes. É o caso do pinheiro do Paraná, que era Araucária angustifolia, que é esse carinha que vocês estão vendo aqui. Cara, esse vegetal é lindo e alto. As coníferas, o cedro. Ah, professor, o cedro que a gente tira madeira boa, é um exemplo, tá? Aqui a situação é um pouquinho diferente, porque eles têm sementes. Então, você tem, por exemplo, o esporófito, que está maduro, porque a planta é o esporófito. Existe o estróbilo feminino e o estróbilo masculino, tá? O feminino e o masculino. Esse estróbilo sofre meiose, porque nós estamos falando do esporófito, e esporófito sofre meiose para formar esporo, e vai gerar os chamados grãos de pólen. Os grãos de pólen,
eles são três coisinhas, né? Você tem a célula generativa e a do tubo, e os sacos aéreos, os dois sacos aéreos, que vão permitir a disseminação dessa estrutura. Forma-se o tubo polínico após haver a fecundação, né? Forma-se, então, o pinhão, que contendo o embrião em seu interior, que ao cair no solo, germina e dá origem a um novo vegetal. Legal isso, hein? Bem legal. Olha, então, as sementes de angiospermas, que lá era de gimnosperma e angiosperma, que a gente divide em dois tipos, as chamadas monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Tá certo? Monocotiledôneas e dicotiledôneas. Qual é a diferença? O número de cotilédones. Tá? Por exemplo, você tem o milho e você tem o feijão, que dá um exemplo clássico de mono e dicotiledônea. Professor, e no caso específico das angiospermas? E são vegetais lindos, são vegetais que conseguiram conquistar o ambiente terrestre, os outros lugares, por causa de uma coisa, que é o fruto. Olha aqui o mamãozinho aqui, né? Você consegue laranja, você consegue ter uma facilidade maior de dispersão dessas sementes. Por exemplo, o animal, ao comer o fruto, ele come as sementes, ele vai comendo, vai caminhando. Algumas sementes ele consegue engolir, depende do animal e depende do fruto, libera com as fezes, ou às vezes ele joga essa semente fora, num outro lugar. Por isso você encontra, vamos dizer, sementes e angiospermas em todos os lugares do mundo, né? Olha aí o ciclo reprodutivo da angiosperma, simplesinho também. Você tem aqui a flor, nesse caso trata-se de uma flor monóica, né? Uma flor que apresenta estrutura masculina e feminina na mesma estrutura. Quem é masculino, quem é feminino? Feminino, masculino. Você tem aí feminino, você tem o estigma e o estilete, né? E a estrutura do ovário. E o masculino você tem a antéria e o filete, tá? A antéria e o filete. Que vai liberar estruturas que vão ser fecundadas, formando o fruto. O fruto é o ovário hipertrofiado e a semente, é a semente do vegetal, né? Foi fecundada. A semente foi fecundada, né? Foi a estrutura da semente do fruto. E aí o ovário, a estrutura do ovário, a semente é o óvulo fecundado e desenvolvido, enquanto que o ovário formará o fruto desde que ele hipertrofie. Uma vez que essa semente cai no solo e germine, gera uma plantinha bonitinha, linda e maravilhosa. Olha aí a origem do fruto e da semente, como eu disse, tá? A semente é o óvulo fecundado e o fruto, na verdade, o ovário da flor que cresce transformando-se em fruto. E a semente? Sementes são os óvulos fecundados, transformam-se em semente. O fruto, o ovário, após ter sido fecundado, a semente formada, esse ovário hipertrofia. Beleza? Galera, eu vou chamar agora, volta para mim aqui, Dornelles. Eu vou chamar a galera de Lagoinha do Piauí, tá? Mas deixa eu dizer, eu sei que vocês estão com problema aí no áudio, tá? Eu estou sabendo. Não tem problema não. Deixa eu só dizer um negócio. Não tem problema vocês estarem com problema no áudio. Eu vou pedir aqui, vou chamar a galera de Lagoinha, não tem problema vocês não falarem. E aí vocês vão consertar aí a estrutura do áudio de vocês, tá? E quando tiver consertado, não importa o dia e não importa a hora. Vocês me digam aqui em qualquer aula minha, ou na quarta ou na sexta. Vocês vão lá dizer, professor, o nosso áudio foi consertado. Pronto, não tem problema nenhum. Aí a gente faz uma nova interação. Tranquilo? Deixa eu ver a galera de Lagoinha lá.
Parece que só tem uma pessoa, Rafael. Abre aí. Ih, rapaz, a câmera está desfocada e só tem uma pessoa lá de Lagoinha. É. A galera lá tá. O pessoal tá com a câmera desfocada, né? E o áudio, desculpa, e só tem uma pessoa. Cadê os alunos? Ah, só tem 2 alunos que falaram aqui. Estão dizendo que só tem 2 alunos. Entendi. Beleza então. Então, quando a câmera consertar, vocês me avisam que a gente faz a interação. Tranquilo? Galera de Lagoinha. Vamos lá para as questões então. Olha a primeira. Já está aí na tela. Diz assim, ó. As pteridófitas, tá? São plantas vasculares que não possuem flores. Não tem flores, é fato, tá? Não possuem flores, nem sementes e nem frutos. Sobre o ciclo reprodutivo desse grupo de plantas, marque a alternativa correta. Tá? Vamos ver então. 2 minutinhos só, 2 minutos, e eu volto com o gabarito e o comentário. Até já. Galera, tá aí. Nós estamos então, vamos lá para a nossa questão de número 1, que diz assim, ó. Deixa eu ver o que o pessoal colocou aqui. O Leandro, lá de Conceição do Canidé, colocou letra C. Milton Brandão colocou letra C. E São Miguel da Baixa Grande colocou também letra C. Vamos ver? Bom, vamos lá. No ciclo de vida das pteridófitas, observa-se a presença de anterozoides. Pessoal, briófitas e pteridófitas, nós temos os anterozoides. Aliás, não temos só anterozoides. Nós temos também a oosfera. Anterozoides e oosfera. Portanto, letra D de dado para a questão de número 1. Vamos para 2? Vamos para 2. Analise as alternativas abaixo e marque aquela que apresenta o nome correto dos gametas masculino e feminino das pteridófitas, respectivamente. Acabei de falar, cara. Meu pai amado. Essa é besta, hein? 2 minutos e eu volto. Até já.
Beleza, galera, tá aí. Colocaram aí como gabarito letra B de bola e letra C de casa, C de canal educação. Vamos ver isso aí? Vamos lá? Então, gabarito, letra C, anterozoide e osfera. Eu tinha dito a vocês agora há pouco. Nome do gameta masculino de briófitas e pteridófitas, anterozoide. Nome do gameta feminino de briófitas e pteridófitas, osfera. Sem discussão. Como ele quer na sequência, é isso aí. Questão de número 3. As samambaias e as avencas são tipos de pteridófitas mais comuns que se reproduzem por meio de alternância de gerações. No seu ciclo reprodutivo, a geração verde, duradoura e assexuada é, olha lá o que ele está perguntando, geração verde, duradoura e assexuada. Ele está pedindo, pessoal, qual é a fase que manda, que representa o próprio vegetal. É isso que ele está perguntando. O professor está falando de quem aí? Ele está falando das samambaias e das avencas. Vou dar uma dica. Samambaias e avencas são quem? Pteridófitas. Grava isso. Eu disse na nossa aula de hoje. A partir de pteridófitas, nananana. Não vou dizer porque senão entrega a questão. Tá bom? Beleza? Tá tranquilo. Essa daí é fácil. 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza, galera. Nós temos aí, portanto, questão de número 3, pelo que o pessoal está colocando, letra E. Né? É isso mesmo? Galera, deixa eu explicar para vocês. Eu disse a vocês que briófitas, pode voltar a minha aula, não tem problema não, pode voltar, você vai ver isso aí eu dizendo. Presta atenção. Briófitas são os únicos vegetais que apresentam como fase duradoura o gametófito. De pteridófitas em diante, a fase duradoura
não é mais gametófito. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma, fase duradoura, quando você olha para o vegetal e vê, ó, isso aqui é um vegetal tal, não é mais gametófito, é esporófito. Beleza? Show, show. Lindo, lindo, lindo. Vamos lá, então. Penúltima de hoje. Uma pteridófita cujas células das folhas possuem 10 cromossomos deve formar esporos, prótalos e zigotos com quantos cromossomos, respectivamente? É só você ver. Esporos são formados a partir de quem? Por mitose ou por meiose? Quem é o prótalo? Ele é haploide ou é diploide? Quem é o zigoto? Ele é haploide ou é diploide? É isso que eu quero saber. 2 minutos e eu volto. Até já. Muito bem, galera. Colocaram aí letra D de dado. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá? Gabarito, letra D de dado. Por que 5, 5 e 10? Por que 10 logo? Vamos começar. Porque é o zigoto. Zigoto é a união de 2 gametas, o masculino e o feminino. Por isso 10. E os outros 2 esporos são formados por meiose, portanto só tem metade. E o prótolo é a estrutura formada a partir daí. Show! Galera, aqui eu não quero que você me dê gabarito. Essa questão, como você está vendo bem aqui, ó, ela é para casa, tá bom? 1 minuto para você copiar e logo em seguida eu encerro a nossa aula de hoje. Até já. Meus queridos, infelizmente o nosso tempo acabou,
tá? Como eu tinha dito, não precisa você colocar aqui o gabarito, não é essa a ideia é que você copie, porque isso aqui é para casa. Beleza? Queridos, forte abraço a todos. Lagoinha do Piauí, quando estiver no ponto, é só avisar pra gente. Fiquem com Deus. Sexta-feira nós nos veremos. Até lá.